Olá, estamos de volta para mais um DP Fora da Caixa, um podcast aí do DP Results e da comunidade DP Fora da Caixa. Hoje eu estou aqui com o Diego. Diego é da área contábil. A gente vai falar um pouco aqui sobre a integração, sobre a relação entre o departamento pessoal e a área de contabilidade, a integração de folha de departamento pessoal com a contabilidade. O Diego vai trazer aqui sua expertise na área, vai trazer aqui alguns insights, alguns cuidados, alguns pontos aí de atenção, alguns benefícios, né, dessa integração do departamento pessoal. Diego, agora eu gostaria que você se apresentasse brevemente e depois a gente já começa a entrar no nosso tema sobre aí essa integração da área contábil com o departamento pessoal. Zago, bom dia. Meu nome é Diego. Atualmente eu estou à frente dos trabalhos de um escritório que se chama Altmais Assessoria. Tenho 15 anos de formação. Formei aqui, inclusive, no local do evento, onde é a Universidade Alves de Faria, a Unialfa. Que maravilha, né? E deu um sentimento de saudade? Muito. Eu fiquei muito emocionado em entrar no escritório, ou em entrar no estacionamento, perdão. E lembrar aquela lembrança, das vezes, né, que eu estive aqui, o dinheiro estava curto. Quantos perrengues, quantas conquistas. Nossa, e eu acho que faz parte da vida de quem está no meio acadêmico. Perfeito. Diego, vamos falar um pouquinho aqui sobre essa integração do departamento pessoal, como que era isso antes do E-Social, como ficou depois do E-Social, qual que é a importância da área de departamento pessoal e a área contábil estar andando juntos, né? Não ser setores aí rivais, mas ser setores que andam de mão dadas para aí que a gente consiga ter uma contabilização de folha aí com uma maior celeridade, uma maior eficácia dentro das organizações, dentro dos escritórios. Zago, antes do advento do E-Social, antes da implantação mesmo do procedimento e do processo, da funcionalidade do E-Social, no departamento de pessoal tudo funcionava de forma muito manualizada e com documentação expressa, ou seja, impressa, com muitas anotações, e isso, na realidade, ele abria muitos precedentes para que o empresariado pudesse fazer certas manobras no momento da admissão. Com o advento do E-Social, tudo ficou mais no seu devido lugar, ou seja, a documentação tem que chegar em tempo hábil, o exame admissional tem que ser feito no momento exato da contratação e os arquivos vão ser disponibilizados e carregados dentro da plataforma de uma forma em que não aconteça mais as manobras que se aconteciam no passado, que era o quê? Vamos fazer um teste com o funcionário, vamos ver como é que ele se comporta. Não, agora a gente já não tem mais espaço. Não há margem para isso mais, né? Não tem mais, infelizmente. E qual que é o impacto, um exemplo do colaborador que ingressa numa instituição, de uma parametrização de uma rúbrica com o layout das parametrizações do centro de curso contábil? Qual que é o impacto isso dentro do departamento pessoal, essa atenção que ele precisa ter, até na hora de uma importação, né, de uma integração entre os sistemas, se não tiver uma parametrização correta, vai ter um problema, vai faltar uma informação, vai dar erro nessa contabilização, a gente não vai chegar ali em uma contabilização tão célere e tão exata como deve ser a contabilidade. Muitos contadores vão se lembrar bem do que eu vou dizer aqui agora. O maior problema que a gente tem dentro da contabilidade, na hora de fazer a contabilização dos eventos da folha, são os ajustes. Os ajustes que acontecem mês a mês. Estorno de férias, ajuste de 13º, são as rubricas variáveis que vão acontecendo. Por que isso acontece dentro da contabilidade e também está correlacionado ao departamento de pessoal? Porque os colaboradores que estão na base da empresa, eles são admitidos e, ora, eles sofrem eventos que podem mudar o registro inicial. Por exemplo, recebe uma promoção, às vezes se desliga, entra em férias, faz algum acordo coletivo. Então, assim, são várias variáveis. Mas com o advento do E-Social e o avanço dos sistemas de gestão contábil, acontece que tudo acontece de forma mais integrada. E sendo integrado e recebendo uma boa parametrização da equipe técnica com colaboração ativa do departamento de pessoal e da parte da equipe contábil, a fluidez é maior e você tem informações em tempo real. Ou seja, pedir uma rescisão, pedir uma prévia, o sistema já é capaz de entregar esse relatório quase que de forma instantânea.
Perfeito. Diego, e um departamento pessoal que não é organizado, que não é automatizado, qual que é o impacto disso lá dentro do departamento contábil? Na verdade, o impacto é para o empresariado contábil. Um departamento de pessoal que não funciona em consonância e não tem métodos e não tem práticas bem definidas. Práticas não é a observação da lei estrita por si só. Eu falo assim, organização documental, separação por pastas. O maior problema que você vai ter dentro do seu escritório é de processamentos incorretos e custo de produção de uma informação contábil e departamento pessoal mais cara do que a dos seus concorrentes. Entendi. Eu vou trazer uma pergunta aqui que eu acho que ela é meio polêmica aí na área de departamento pessoal, que alguns entendem que a obrigação é do departamento pessoal, outros entendem que é da área fiscal, outros entendem que é da área contábil. Na sua opinião, ou às vezes na sua opinião, como que você faz hoje dentro do escritório onde você trabalha? A DCTF Web, a FD Reinf, quem é responsável ali pela finalização? Que a DCTF Web ela é o complemento do E-Social, da FD Reinf e de várias outras declarações que se complementam, mas aí tem a resistência do departamento pessoal falando, eu não vou fechar, eu não vou enviar, isso não é meu. A FD Reinf tem locais que fala que é a área contábil, outros locais quem adota é o fiscal e outros eu já vi as três áreas. Na sua opinião, como uma pessoa aí da área contábil, que sabe aí o fato gerador de cada declaração, de quem é essa responsabilidade? E isso é uma polêmica mesmo, porque eu sei que nos grupos aí a maior dor e a maior reclamação dos profissionais de DP é sobre o DCTF Web, falar que não é envio, que eu envio o E-Social, quem envia é a contabilidade, e também o FD Reinf aí. Muito justa a pergunta e muito pertinente, mas na minha modesta opinião, eu vou compartilhar com vocês o que acontece lá dentro da Altmais. Cada departamento fica responsável por complementar a sua gama de informações, mas nós definimos por método, e essa é uma recomendação que eu passo para quem quiser utilizar um método parecido. Nós centralizamos a obrigação do envio no departamento fiscal. Ele é quem vai fazer o double check final e vai fazer a transmissão final dos arquivos da DCTF Web e da Reinf. Essa foi a solução mais prática que a gente encontrou dentro da nossa estrutura organizacional e, na minha opinião, enquanto empresário do segmento contábil, é a que eu recomendo atualmente. Isso. E para chegar nesse método, houve muitas discussões, houve aquele cabo de guerra, sou eu, não sou eu. Como que vocês chegaram nesse método? Ou para vocês foi simples, não teve nenhum problema nessa jornada? Tivemos muitos problemas no processo. No decorrer do processo, a maior discussão que havia entre as equipes é que eu estou sobrecarregado, eu não consigo fazer o double check, eu estou com essa outra demanda, eu tenho algo pontual para que seja feito. Qual foi o grande trabalho que a gente fez no escritório e que demandou muitas horas de conversação e de desenho técnico da operação? Início, meio e fim do processo. Foi a partir do momento em que a gente propôs o seguinte: não estamos mais em barcos separados dentro da equipe, dentro do escritório. Somos uma equipe onde cada um tem a sua responsabilidade. Mas, se a gente não trabalhar em conjunto aqui dentro, a gente não vai chegar na informação que precisa ser entregue. A gente paramos sistematicamente esse período de trabalho e fizemos a mentoria para criar o mapa mental de toda a operação, onde inicia a informação e aonde ela vai terminar. Desenhou o processo inteiro. Exatamente, mas parece algo muito sofisticado, mas na verdade não é. O que requer é uma iniciativa da diretoria do escritório. Se você está num escritório pequeno, não tem problema, você pode se dedicar e usar o tempo necessário para fazer essa previsão de método, porque quando a sua equipe começar a crescer, tudo isso já vai estar bem definido e implementado na sua cultura de processamento de informações. Vai ter um desenho bem feito do processo, né? Sim, início, meio e fim, e segmentado por cada parte que está envolvida nesse processamento de dados. Esse desenho de processo dentro da área contábil, aí, seja nos processos contábeis, com DP ou não,
ele é importante, inclusive, para quem chega, né? Porque ele já vai ter claro ele já tem a descrição de cargos, mas vai saber, por meio do processo, já um pouco do que ele tem que fazer e um pouco do que não é dever dele fazer. Um exemplo, vamos pegar a pessoa que entrou no fiscal. Então, ela vai ter a pessoa que está acompanhando ela, mas por meio do desenho de processos que vocês aí já mencionaram que fizeram, ela vai conseguir enxergar isso. Quando uma pessoa entra aí na área contábil, ela lá pode ser até na Hotmais lá, ela tem um acompanhamento, ela tem um treinamento, ela tem um período de integração, como que funciona? Sim, nós temos, nosso escritório não é um escritório grande, atualmente a nossa estrutura tem apenas 18 colaboradores, inclusive a mim, eu sou um dos componentes dos 18. Lá nós fazemos o onboard do novo colaborador. O que é o onboard? Na primeira semana de trabalho, ele não trabalha. Ele conhece metodologia de envio de e-mails, metodologia de salvamento de arquivos nas pastas, criação das credenciais necessárias para que ele opere dentro do nosso ecossistema e o principal, ele pega carona com um de nossos colaboradores mais experientes para que ele verifique na prática como que deve ser feito, para depois ele ser inserido no processo de produção de informação e aí sim a gente começar a cobrar resultados deles. Lá, Zago, uma das coisas mais importantes que a gente fez a nível de organização empresarial é criar o nosso próprio manual de coisas a fazer, o nosso manual de método. E eu deixo bem claro, eu tenho a equipe inicial, a equipe da qual eu constituí o escritório e eu tenho a equipe da segunda geração. E eu sempre deixei muito claro para a equipe original, tudo que vocês fizerem dentro da empresa não é para vocês, é para a próxima geração que está vindo. E quando você faz algo pensando na próxima geração, você vai ter muito menos dor de cabeça no momento da transmissão de conteúdo. É importante você falou a questão desse método de, inclusive, salvar documentos. Eu atuei em escritório contábil por 9 anos. Para mim, assim, foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida, foi onde me moldou como profissional, é onde eu aprendi tudo que eu sei praticamente. Então, quando eu saí de um escritório e fui já para uma empresa direto, onde essa empresa já tinha toda a parte DP, contábil e fiscal interno, para mim foi eu me senti mais à vontade por ter um conhecimento muito amplo de vários segmentos, onde o escritório tem. Mas atuando em escritório também, a gente via, quando eu entrei num escritório X, a gente via que cada pessoa salvava o arquivo na sua pasta ou no seu desktop e não salvava na rede. Assim, você comentando sobre esse padrão de salvar arquivos, onde salvar esses arquivos, para mim é importante, porque a gente tem que pensar primeiro na instituição, na empresa, no escritório, na empresa para a qual estamos prestando serviço e também para, se alguém precisar procurar esse arquivo, ele vai saber onde está? Vai ser fácil? Porque eu entrei no escritório em 2005, então ainda estava engatinhando algumas coisas de rede, ainda era meio pesado alguns arquivos, não tinha nuvem na época, nem existia, e era uma pasta com outros documentos que jogava tudo lá e era um Deus nos acuda que você ia procurar documento, você tinha que clicar 2 vezes para saber que documento era aquele, que às vezes nem nome tinha. Então, assim, eu achei muito interessante essa parte de padronização, porque, de fato, pensa uma pessoa que precisa pesquisar um documento aí de, 10 anos, 5 anos atrás e não tiver essa padronização. Então, eu acho muito importante aí essa padronização dentro do escritório contábil. Zago, eu vou te dar um exemplo de como funciona lá no escritório. Nós estamos implementando ferramentas de automação de envio e de comunicação de chatbot, né? Inclusive, uma das grandes defensoras da padronização de envio, padronização de arquivos e automação de comunicação via cliente por demanda, por solicitação, né? É a própria Max Folha, que é uma parceira lá do escritório. Mas isso é um assunto para um outro momento. Lá no escritório, a gente optou pela seguinte sequência lá, revelando até um segredo profissional do escritório. Nós acompanhamos o cadastro que nasce dentro da nossa estrutura do sistema de gestão contábil. Então, por exemplo, chegou um cliente novo, ele vai receber um código. Atualmente a gente está no 287, se eu não me engano, 287. Então vai estar lá, 287, as iniciais do cliente, e a partir daí nós já temos uma raiz padrão de pastas definidas.
A partir disso, nós temos um manual específico de nomenclatura. Vou dar um exemplo para um documento da parte societária. Por exemplo, uma constituição de empresa. Lá a gente vai colocar número do cliente, as 3 iniciais do cliente, CS, que é Constituição, e o número do processo da junta comercial. Isso faz com que a gente identifique o arquivo muito rapidamente. E como você bem postulou, temos empresas com mais de 10 anos de atuação. E esse histórico a gente trata ao receber um novo cliente. A gente adapta todos os arquivos que a gente recebe para colocar nessa nomenclatura padrão. Então, mesmo que eu não localize a pasta especificamente, mas eu sei o código da empresa e eu sei as 3 iniciais e o início do documento que eu quero localizar, eu posso colocar numa procura ampla e eu já consigo encontrar rapidamente o documento dentro da minha estrutura. Você já faz uma buscativa por meio dos códigos. Exatamente. E esses códigos, ele, tirando a parte aí da junta, essas partes, ele é adaptado ao seu sistema ele traz códigos e você adapta os arquivos para se localizar rápido. Como que é a estrutura? Exatamente. A gente utiliza o sistema de gestão contábil e normalmente os sistemas de gestão contábil, eles fazem o cadastramento do cliente com base numa sequência numérica. Então, por exemplo, estou começando o escritório agora, meu cliente vai ser o número 1. Então, a gente tem, por exemplo, nós colocamos 6 zeros antes do número 1, porque a gente pensa que o escritório vai crescer. E para também não conturbar lá na frente. Feito isso, vou dar um exemplo aqui, ó. Max Folha. Então seria 000001 MFL, Max Folha Limitada. E a partir daí eu ia escrever uma síntese do documento, respeitando também o que é muito importante, e essa dica eu gostaria de dar para todos, porque às vezes isso passa despercebido. Você tem que tomar cuidado com a quantidade de caracteres que você coloca ao fazer a nomenclatura de um arquivo, porque se ele extrapolar 30 caracteres, depois você não consegue fazer uma busca mais simplificada, e quando você precisar fazer a migração de servidor, o servidor novo não vai reconhecer aquele arquivo. Já aconteceu comigo isso. Já aconteceu comigo na hora também. De copiar e colar, ele já dá a mensagem dos caracteres, ele limita essas informações. Exatamente. E aí eu tenho que ir lá, editar o arquivo, reduzir, aí vai começar a sair fora do padrão. Exatamente. Diego, agora vamos um pouquinho para quem está ingressando na área contábil, né? Então, hoje, em todas as áreas, a gente tem uma dificuldade muito grande de encontrar profissionais. Eu tenho uma percepção, não tem um número que para me trazer que é isso, não, mas é percepção de que tem mais gente saindo do que gente entrando, tanto na área contábil, na área fiscal, na área de departamento pessoal. Automaticamente, se tem mais gente saindo, quando eu falo saindo, aposentando, deixando a profissão, mudando de profissão, e tem pouca gente entrando, a concorrência por quem está entrando fica maior, e isso e também aí a gente tem a dificuldade de encontrar esses profissionais. Lá no escritório, como que vocês estão buscando esses profissionais contábeis aí, e qual que é a dificuldade que vocês estão tendo? As dificuldades são muito maiores do que as de 5 anos atrás, mas nós conseguimos estabelecer uma situação lá que está nos favorecendo no momento. Nada é definitivo e hoje as práticas de busca, né, de localizar um perfil profissional adequado à sua estrutura, né, elas vão mudando com o tempo, isso não é absoluto. Mas qual é a recomendação que eu dou de fato? A recomendação é a seguinte: primeira coisa, constitui seu time forte. Constitui o time inicial, aquele time que vai estar com você nos momentos difíceis e que vão te ajudar a atravessar os percalços do caminho. Posterior, estou com a equipe sólida, eu começo a buscar novos profissionais. E lá nós chamamos de profissionais de segunda geração, porque eles não estão na fase inicial. Eu já me deparei com 2 situações. Contratei pessoas bem qualificadas e contratei pessoas não qualificadas. Em ambas as situações eu tive problemas. Acabou que eu tive que zerar a equipe de segunda geração. O que eu fiz? Eu comecei a apostar no meu processo de formação. Então, o perfil do profissional que inicia hoje lá na Alt é o perfil do aluno
ou do acadêmico que está no primeiro período e que, de preferência, ainda não tenha tido contato com o mundo da contabilidade. A partir desse institucional que fazemos lá dentro do escritório, a gente começa a moldar o profissional. Mas a gente dá muitas escolhas. Ele pode começar no departamento fiscal, depois migrar para o departamento de pessoal ou vice-versa. Mas, na minha modesta opinião, todo escritório que está pensando em sobrevivência a longo prazo, ele tem que ter o próprio método de formação de colaboradores. A principal recomendação que eu dou no ato da contratação é que tem que ter temperança, não pode ser afoito. Você tem que encontrar uma pessoa que está adequada, inclusive, mesmo que inconscientemente, ao perfil da cultura do seu escritório, porque se você absorver um colaborador que é muito diferente e destoa demais do padrão da equipe que você tem, certamente você terá problemas no futuro. Diego, eu até comungo com você com essa opinião. Eu sou formado também em Ciências Contábeis. Eu formei na PUC. Assim que eu entrei na Ciências Contábeis, já tinha 7 anos de escritório de contabilidade, então já tinha bastante tempo. E um dos conselhos que eu dei, a gente entra na faculdade, você vai fazendo amigo ali, e eu tinha colega que tinha opinião, não, eu só vou entrar para a área quando eu formar. Eu falei para eles assim, bem claro, falei, eu não vou falar que vai ser o pior, mas vai ser uma chance muito grande de lá no final você se decepcionar com o seu curso. Por que eu falo isso? Porque assim, essa geração que está chegando, eles primeiro, eu penso e eu vejo que eles querem primeiro ter do que oferecer. E a nossa não, a gente precisa oferecer para depois ter. O que é? Primeiro eu mostro o que eu sei e depois eu vou receber o que eu sei. Hoje não, eu vou receber pelo que eu acho que eu sei, mas no final eu não sei. Então eu falei, vai para dentro do escritório, primeiro período, no final do do curso, eu te garanto que se você entrar no escritório contábil, que vai ser onde você vai aprender contabilidade, vai fazer fiscal, vai fazer DP, você vai estar um profissional aí apto para o mercado e vai ser concorrido e a sua remuneração vai estar muito acima de que você fazer isso. Eu tenho 7 colegas, 4 já estavam no escritório e continuou e 3 deixaram. Os 3 hoje não estão na área de ciências contábeis, não é contador, está em outra área porque teve essa quebra de parar. Ah, não, eu deixei para entrar depois, aí o que você vai entrar depois? Você não sabe nada. Então, você não vai ter uma remuneração aquém ao seu conhecimento. As outras pessoas são supervisores de contabilidade, gerentes contábeis, supervisor de departamento pessoal, dono de escritório, inclusive. Então, assim, eu acho esse ponto que você mencionou bastante importante, porque traz uma visão que eu tinha, quase não comentei com ninguém, mas eu tinha comigo, que um pensamento que lá, quando eu entrei na área de contabilidade, lá na PUC, nas ciências contábeis, eu lembrei de que eu falei isso com esse grupo de colegas. No começo eram vários, mas depois ficou só os 7. E desses 7, 4 hoje estão bem colocados aí no mercado, na área de formação que eles tiveram, né? E os outros 3 já não estão, porque eles confidenciaram isso. Não, depois que eu terminei, eu fiz a minha prova do CRC, mas a hora que eu fui buscar um emprego, eu já não me atendia financeiramente. Zago, só mais uma complementação a respeito dessa parte de carreira contábil. A minha maior recomendação para você que está iniciando hoje no seu curso de ciências contábeis, você é acadêmico, não deixe para ingressar no mercado depois que você receber uma titulação, porque é exatamente isso que o Zago falou. Você vai ter uma titulação, você vai ter um diploma em mãos, mas a remuneração proposta vai ser inclusive igual ou pouca coisa melhor do que um estagiário. Isso. Então, você é um profissional liberal. Profissional liberal é muito estudo, é muita lida e a contabilidade é uma atividade extenuante. Então, você tem que fazer o seu processo de construção de conhecimento desde o início. Não deixa para fazer depois.
Diego, muito bom essa nossa conversa, agradeço imensamente a vocês que estão nos assistindo, agradeço aí por ter comparecido a mais esse episódio aí, para ver uma visão da área contábil e o departamento pessoal, e essa dica que o Diego trouxe é muito importante. Se você está ingressando aí na área de contabilidade, já entre para dentro da área, já atue agora e não deixe para depois. Agradeço imensamente a sua participação, espero que a gente possa ter novos encontros aí para transmitir esse conhecimento a quem está nos assistindo. Agradeço e até mais. Muito honrado pelo convite, obrigado pela oportunidade e fico à disposição.